Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre as zonas térmicas da Terra, um tema extremamente importante para nós entendermos a distribuição do clima no espaço mundial e entendermos também as nossas zonas climáticas no Brasil, ok? A princípio nós precisamos recordar que a Terra possui inúmeras zonas térmicas, sendo, claro, divididas em 3 momentos. Temos, claro, a zona intertropical, representada aí pela tarja amarela no centro. Temos ao norte e ao sul, perfeito, exatamente a zona glacial, tranquilo, e as áreas intermediárias, zonas temperadas. A princípio, para nós chegarmos nesse entendimento, nós precisamos lembrar, queridos estudantes, sobre os movimentos da Terra. Não esqueça que a Terra faz exatamente dois movimentos. E esses 2 movimentos eles são responsáveis por inúmeros eventos naturais no nosso planeta Terra. A princípio, você precisa lembrar que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, do sentido oeste para leste. Perfeito? E esse movimento de rotação ele ocorre precisamente em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ok? Esse movimento ele é responsável pela sucessão de dias e noite. Lembrando que quando o planeta está de frente para o Sol, ok, você está no dia. O lado ao contrário, você estará à noite. Então, nós temos a sucessão de dias e noites. Perfeito? Além deste movimento, nós temos o movimento de translação. É um movimento já diferenciado, haja vista que esse movimento é o movimento em que a Terra faz em torno do Sol. Claro, muito importante também para nós entendermos a distribuição das nossas estações do ano. Você precisa lembrar que esse movimento ele ocorre precisamente em 365 dias e 6 horas, ok? E esse movimento, à medida que ele vai ocorrendo, ele vai sendo responsável pelo outono, pelo inverno, pelo verão e, claro, pela primavera. Então, neste caso, esse movimento de translação ele é responsável pela sucessão das estações do ano. Diante desse conhecimento, queridos estudantes, nós precisamos lembrar que a partir do movimento de rotação, a cada momento que a Terra se movimenta, ela vai tendo exatamente um posicionamento em relação aos raios solares. É a partir daí que nós precisamos recordar sobre a luz e o calor na Terra. Ok? Não esqueça que a Terra faz um movimento exatamente de oeste para leste, perfeito? Ou seja, em torno do seu próprio eixo. Lembrando que nós temos paralelos, Para quem não lembra, nós falamos aqui no canal, não esqueça que essas linhas dispostas de forma horizontal nós chamamos de paralelos. Lembrando que o principal paralelo de referência é a linha do Equador. Acima nós temos o Trópico de Câncer, perfeito? E mais acima o Círculo Polar Ártico. E ao sul da linha do Equador nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. É nesse contexto que nós precisamos lembrar, queridos estudantes, que o calor ou a luz chega de forma diferenciada no planeta. Não esqueça que essas áreas centrais, representadas aí, pela linha do Equador, área do Trópico de Câncer e Capricórnio, portanto, as áreas intertropicais, são as áreas em que o planeta Terra recebe uma grande quantidade de calor. Diferente dos polos, que nós vamos perceber que a Terra recebe uma menor quantidade de calor. A partir desse entendimento, nós podemos perceber agora as zonas climáticas mundiais. Não esqueça, querido estudante, que a área A é justamente aquela área representada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E claro, por se tratar uma área intertropical, nós podemos dizer que essa é uma área de clima tropical, onde você tem alta temperatura e tem abundantes chuvas. Não esqueça que as áreas B já são as áreas entre um trópico perfeito e um círculo. Elas já serão áreas temperadas ou subtropicais, onde nós teremos média temperatura, ok? Claro, teremos chuvas suficientes. Um outro fato que você precisa lembrar, queridos estudantes, é que nós temos as áreas ao norte e ao sul, que são as áreas C, que elas representam exatamente as áreas de clima polar. Não esqueça que é uma área de
alta latitude, porém de baixa temperatura, onde as chuvas são escassas, já que a taxa de evaporação é menor. Outro fato que nós precisamos lembrar é que no centro do planeta é uma zona quente, perfeito? Nós temos ao norte e ao sul, nós temos as zonas frias. E as áreas intermediárias é onde você tem exatamente, não esqueça, a média temperatura. Observe que o Brasil, representado aí no mapa, justamente está em zonas quentes, perfeita, e zona temperada. No caso, a parte sul do Brasil está na zona temperada sul. Portanto, o Brasil está em duas zonas climáticas, a zona intertropical e a zona subtropical, conhecida também como zona temperada, ok? Além dessas zonas climáticas mundiais, nós precisamos lembrar que nós temos climas equatoriais muito presente aqui no nosso país, no caso na região norte, onde nós habitamos, um clima de alta temperatura e com uma grande quantidade de chuvas. Mas também temos o clima semiárido, comum nas áreas do Nordeste, ali no sertão nordestino, onde você tem irregularidade nas chuvas e uma alta temperatura. E temos o clima desértico. Esse já não é típico do Brasil, mas é área típica, por exemplo, deserto do Saara, do Kalahari e vários outros desertos quentes que nós temos no espaço mundial. É onde você tem uma grande variação entre a temperatura maior e a temperatura menor, ou seja, você tem uma alta amplitude térmica e uma grande irregularidade das chuvas. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra exatamente na certeza de vencer nas próximas aulas com fé e perseverança. Compartilhe, deixe seu like e curta esse vídeo.